Existe um ditado em japonês que diz o seguinte: Sonaereba urei nashi. A ideia que ele transmite é que se durante os seus hábitos do dia a dia você estiver constantemente se preparando, tudo vai dar certo quando você se deparar com uma situação adversa. E o fato é que milhares de oportunidades para as mais diversas coisas passam na nossa frente todos os dias, mas a gente não consegue enxergar todas elas porque não estamos preparados para elas. E o contrário também é verdade. Quando a gente se prepara para alguma coisa, a gente começa a enxergar oportunidades que ninguém mais vê e que a gente não via antes. Várias portas começam a se abrir e as coisas começam a dar certo. E quem vê de fora, quem não estava preparado, acha que foi sorte. Isso acontece também com a língua japonesa e com o Japão. À medida que você começa a aprender o idioma, começa a conhecer pessoas, começa a adquirir conhecimento sobre o Japão e passa a estar mais envolvido, novas oportunidades começam a abrir para você. Oportunidades que hoje, para você, parece que nem existem, mas na verdade você só não está preparado para enxergar elas. Hoje, o Japão faz parte da minha vida, todos os dias eu preciso fazer coisas em japonês, preciso manter contato com japoneses e vou para o Japão todos os anos por obrigação. E claro, essa obrigação é muito prazerosa e divertida. Tudo isso é possível porque lá atrás eu me preparei. Lá atrás eu estava onde você está agora e decidi que eu queria fazer isso para a minha vida. Durante esse intensivão, eu busquei ao máximo mostrar que você também pode aprender japonês, que é fácil você dar os primeiros passos. Eu tenho certeza que daqui a um tempo, quando você estiver lá na frente e aproveitando os resultados, você vai se lembrar que tudo começou aqui, nessa semana. A gente está entrando na última parte do intensivão, com mais 2 aulas cheias de conteúdo e lições para você. E eu busquei ao máximo encontrar uma forma de montar uma oportunidade realmente irresistível de você seguir em frente, se preparando e aprendendo com a gente. Não é nenhuma novidade que no dia 14 de janeiro, próxima terça-feira, eu abro matrículas para a nossa plataforma fechada de aprendizagem de japonês. Só que os acontecimentos dessa semana me levaram a conversar com a nossa equipe e preparar algo que nunca foi oferecido antes. Eu vou falar todos os detalhes nessa terceira parte do intensivão. Saiba que você é 100% capaz de aprender japonês. E quando você aprender, isso vai te abrir portas para conhecer o Japão, para estar envolvido com o Japão, para conhecer pessoas ou para aproveitar as coisas que você gosta, indo direto na essência delas. Kimi nara zettai dekiru. Nessa série, eu estou te mostrando exatamente o que fazer para conseguir isso. E se você ainda não viu os outros vídeos, volta lá e dá uma olhada, porque eles são uma construção e um depende do outro. Nós vamos continuar agora nossas aulas em cima daquele mapa que eu já apresentei para você e com mais conteúdo. Lembrando que essa parte também possui 2 aulas e logo depois dessa você pode ir direto para a próxima. Vamos lá para o meu computador para a gente começar a aula. Continuando aqui o nosso mapa, nós temos primeiro o hiragana, que a gente aprendeu na primeira parte do intensivão. Depois temos o katakana, que a gente aprendeu na segunda parte. E aí o estudo se divide entre estruturas, vocabulário e kanji. E esses 3 seguem em paralelo até o nível que você desejar continuar estudando. E depois você pode continuar aprendendo japonês simplesmente com o uso da língua, né? A gente aprendeu estruturas e vocabulário durante o processo de falar do hiragana e katakana. Então, se você está aqui e viu as aulas passadas, você já aprendeu algumas estruturas, já aprendeu palavras. Kanji a gente vai falar nessa parte. E aqui tem as ferramentas que acompanham a gente durante o processo, né? Sistema de repetição espaçada, eu falei sobre ela na parte passada também. Inclusive, muitos de vocês publicaram no nosso grupo informações sobre o uso, né? Mostraram prints, mostraram fotos de vocês já usando essa metodologia, muito legal. E daqui para frente a gente tem os textos com áudio, que vai ajudar a gente com vocabulário, com estruturas, e é o que eu vou falar agora nessa aula, ok? Um entendimento importante para você não se frustrar aprendendo uma nova língua, principalmente o japonês. Vou falar de um entendimento que você tem que ter aqui, que inclusive é uma quebra de paradigma, que pode até ser contraintuitivo. Mas é contraintuitivo justamente porque aprender japonês não é intuitivo. Aquele entendimento que existe de que japonês é uma língua difícil, aquilo surgiu porque muitas pessoas tentaram aprender o japonês, mas não seguiram uma metodologia para isso. Elas começaram a estudar do jeito que acharam que tinha que estudar, e tá tudo bem, não tendo instrução para fazer isso, mas aí pega uma coisa dali, outra daqui, outra dali, não vai um passo de cada vez e pronto, fica confuso, né?
Mas existe método, existe forma de organizar a língua japonesa para você estudar ela, dando um passo de cada vez e de modo que tudo comece a fazer sentido para você. Então, o japonês não é intuitivo. O ponto é, você não aprende uma língua falando, mas sim entendendo o idioma. Eu vou explicar essa afirmação aqui, ela tem alguns pontos, né? Ela não é uma coisa verdadeira, absoluta para sempre, mas o ponto é, se você está querendo começar a aprender uma língua agora, você não vai sair falando essa língua. Você tem que dedicar um tempo ao entendimento da língua. Quanto mais iniciante você for, mais tempo você passa escutando e lendo o idioma, ao invés de ficar falando ou repetindo coisas. Se parar para pensar, é exatamente assim que um bebê aprende, né? Ele fica um bom tempo escutando, prestando atenção. Ele não lê, mas ele escuta, ele observa. E aí quando ele ganha confiança, ele começa a tentar repetir algumas palavras ali que ele viu que segue o padrão e faz algum sentido, né? No mundo do aprendizado de língua, nas teorias, existe a questão do período silencioso, que é o período que você passa só absorvendo, só observando, só vendo como que funciona. E aí as redes neurais vão se formando e você começa a entender como que funciona a língua. Quando você se dedica primeiro a entender, você fica familiarizado com palavras, com estruturas e com a dinâmica da língua. Você fica familiarizado, aquilo começa a ficar comum para você, aquilo começa a ficar normal para você. E aí você vai ganhando a confiança para começar a falar. Quanto mais você passa a entender a língua, né? Quanto mais você entender o japonês, mais confiante você vai ficar para começar a falar. E você vai até falar as coisas com certa certeza, porque você já escutou muito aquilo. Você já teve muito contato com aquele padrão, com aquele conjunto de palavras, né? Então, num primeiro momento, você tem que se dedicar a entender o idioma. Num segundo momento, à medida que você vai avançando, você começa a usar mais, a falar mais o idioma. Então, esse é um momento da gente ser menos ansioso, né? De querer sair conversando, interagindo. Não dá quando você está no começo. É a mesma coisa que querer que um bebê que acabou de nascer já saia conversando. Não, você tem que dar tempo ao tempo. No seu caso, esse tempo é mais rápido do que de um bebê, porque outros conhecimentos, outros desenvolvimentos acerca do mundo e da realidade você já teve. O bebê está aprendendo várias coisas ao mesmo tempo ali, né? Então, como que fica? No início dos seus estudos, no início do seu aprendizado, você vai fazer uma aprendizagem mais passiva, onde você escuta e lê o idioma. E à medida que você vai avançando, você continua sempre com a aprendizagem passiva, inclusive no próprio português você passa mais tempo escutando e lendo do que falando. Se parar para pensar, analisar a tua realidade aí, a gente está mais tempo captando informação do que botando informação para fora, né? E aí, à medida que você avança, você passa a praticar a fala também, para você ir se soltando, para você ir ganhando confiança e para você desenvolver a sua capacidade de se comunicar. Mas tudo começa com entendimento. E quando a gente fala de entendimento, é a gente botar conteúdo para dentro. E botar conteúdo para dentro é através dos sentidos que a gente tem que fazem isso, né? Que é a escuta e a visão, no caso a leitura, ok? E aí, essa aprendizagem passiva a gente divide em duas etapas, que é a etapa de aprendizagem, consiste em você entender novas palavras e novas estruturas. Afinal, você passar a entender o idioma é isso, é você conhecer palavras novas e conhecer as estruturas onde essas palavras estão juntas e conectadas, né? Algumas pessoas chamam isso de gramática. Eu chamo de estrutura porque vai um pouco além da gramática e a gente simplifica um pouco o processo. Só que simplesmente aprender não é o suficiente, você precisa também absorver, que é a outra etapa, a absorção. Que é quando a palavra que você aprendeu e a estrutura que você aprendeu, elas passam a fazer parte de você. Você deve ter passado pela experiência já essa semana, onde eu ensinei palavras para você, eu ensinei estruturas para você e você entendeu na hora que eu estava te explicando. Mas você não necessariamente lembra daquilo fora da explicação, né? Você não lembra de todas as palavras que eu te ensinei, mas apesar disso você entendeu ela a hora que eu estava te explicando. Isso significa que você aprendeu, mas você não absorveu. E a outra etapa é você absorver. Quando você absorve, aí você nunca mais esquece. Por exemplo, qual que é o
telefone da sua casa ou o telefone do seu celular. Muitos de vocês absorveram essa informação. Ela foi para a memória de longo prazo. Lembrando lá do sistema de repetições passada, ele ajuda nisso. Foi para sua memória de longo prazo, você absorveu essa informação. Isso significa que ela faz parte de você. A mesma coisa vai acontecer com as palavras do japonês e as estruturas. Então, uma coisa é você aprender, outra coisa é você absorver. Você precisa das duas coisas. E você sempre aprende mais do que você absorve. É uma espécie de funil, né? Você aprende um monte de coisa nova e aí você entra num processo de absorção e parte delas você acaba absorvendo, né? O que você usa para você aprender? Ferramentas para você aprender conteúdo novo. Você passou por essa experiência, eu dei algumas aulas aqui para você, você aprendeu coisas novas, né? Então, como que a gente aprende? A gente aprende consumindo material didático explicativo de japonês, né? Livros, apostilas, material didático mesmo, coisa que te ensina, coisa que fala, ó, essa estrutura significa tal coisa, essa palavra significa tal coisa. Ferramenta de aprendizagem. Aulas explicativas, né? Uma aula como essas que eu estou dando para você, onde a gente chega e fala para você, ó, tal palavra significa tal coisa, tal estrutura significa tal coisa. E quando você ficar um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais intermediário, você mesmo é capaz de aprender coisas novas através de pesquisas em dicionários e livros. Quando você é iniciante, não dá para fazer isso, por enquanto. Você que começou a estudar japonês agora, inclusive alguns tentaram usar o Google Tradutor para botar algumas frases e já viram que não funciona, né? Quando você é iniciante, não tem jeito, você tem que aprender através de aulas explicativas ou material didático. Até você formar uma base de conhecimento que te dá autonomia para você aprender com suas próprias pesquisas. Quando você já é intermediário avançado, você consegue pegar um livro em japonês, por exemplo, um livro de romance mesmo, ler, e ali aparece uma palavra que você nunca viu, você vai lá, pesquisa no dicionário e aprende ela por conta própria, né? É uma forma de aprender, ok? Essas são as ferramentas de aprendizagem, você aprender coisas novas. Depois que você aprende, você vai para a etapa de absorver, né? Para essa etapa de aprendizagem, dentro da nossa plataforma do programa Japonês Online, a gente tem aí mais de 100 aulas explicativas com a parte escrita, com a aula completa e com várias frases de exemplo, explicando para você tintim por tintim. Então aqui é um exemplo de um tipo de estrutura, né? É uma estrutura que serve para você fazer comparações, dizer que uma coisa parece com outra. A gente tem uma aula onde a gente pega as frases que usa essa estrutura, destrincha essa frase, explica todos os detalhes e assim você aprende a estrutura, você aprende as palavras que estão dentro das frases que usam essa estrutura e ainda revisa outras estruturas que são usadas nas mesmas frases, né? Então a gente dentro do programa Japonês Online fornece para você a possibilidade de você aprender o conteúdo do japonês, as palavras e as estruturas de forma bem completa. E aí a gente vai para a absorção, né? Depois que você aprende alguma coisa, não para por ali, você precisa absorver. E o que vai te ajudar a absorver são duas coisas, duas ferramentas. Sistema de repetição espaçada, que eu falei para você na aula passada, e textos com áudio, né? Textos com áudio é uma ferramenta simplesmente fantástica para você absorver conteúdo. Existem outras coisas que você faz que te ajudam a absorver também, né? Por exemplo, você estudou e aí você vai assistir coisas em japonês. Lá aparece palavras que você aprendeu, estruturas que você aprendeu. Aquele contato com o idioma também te ajuda a absorver. Ou então o uso do idioma com pessoas, né? O contato com pessoas ali também te ajuda a absorver, né? Eu estou trazendo aqui as ferramentas artificiais, por assim dizer. Fora isso, tem as ferramentas naturais, que é quando você consome e vive o idioma propriamente dito. Quando você faz isso, você também está absorvendo aquilo que você aprendeu. Para a parte do sistema de repetição espaçada, dentro da plataforma do programa Japonês Online, a gente fornece tudo pronto, as cartas, para você simplesmente adicionar. Então, cada vez que você estuda uma estrutura nova, um conceito novo de japonês, vai ter lá 6, 7, 8, 10, 15 frases de exemplo, né? Frases usando aquela estrutura. Aqui eu peguei duas daquele exemplo lá atrás daquelas aulas. E você adiciona essas frases de exemplo no seu sistema de repetição espaçada para você revisar ela todos os dias. Não a frase exatamente todos os dias, mas revisar o japonês todos os dias. Ele vai se espaçando
de acordo com a própria metodologia, e esse contato com a estrutura, com as frases de exemplo e com o vocabulário faz você absorver, né? Aqui eu até já mostrei em outra aula, mas a gente traz a carta prontinha. Aqui é a parte da frente, você clica aqui para copiar. Aqui é a parte de trás, você clica aqui para copiar. Nós facilmente passamos das 1000 frases de exemplo só na primeira etapa do programa. Nele inteiro são milhares e milhares de frases que a gente aprende, sempre um pouco de cada vez e gradativo, né? Dando um passo de cada vez, aumentando só um pouquinho de cada vez, ok? E a outra atividade, além do sistema de repetição espaçada, são os textos com áudio. Eles fazem você aprender a dinâmica de conversas em japonês, ao mesmo tempo que colabora para você absorver estruturas e vocabulário. Então, você aprendeu estrutura, aprendeu palavras. Se você tem um diálogo em japonês, gravado mesmo, um diálogo ali escrito e gravado, que usa essas estruturas e usa essas palavras, e você passa a escutar esse conteúdo no seu dia a dia, enquanto você faz outras atividades, e você tem ele escrito para consultar quando você precisa, para te ajudar, a repetição disso vai fazer você absorver esse conteúdo, né? Com texto com áudio, você aprende a conversar mesmo sem estar diretamente praticando com alguém. Lembra que eu falei que no começo você tem que se dedicar a entender. Com texto com áudio, você vai entender conversas em japonês, você vai entender como funcionam diálogos em japonês, sem necessariamente ter que ter 24 horas alguém ali interagindo com você, que é o que acontece no caso com os bebês. Mas para a gente que está aprendendo uma segunda língua, acaba sendo inviável, né? Então você aprende a conversar mesmo sem estar diretamente praticando com alguém. Isso significa que nunca vai praticar? Não, de maneira alguma. Isso é uma preparação para você chegar com muito mais base, com você chegar com uma carga de conhecimento e familiaridade muito maior para a hora que você for de fato conversar com alguém e interagir em japonês, ok? Com textos com áudio, você transforma o seu tempo improdutivo em tempo produtivo. O que isso significa? Você vai escutar os seus textos com áudio, você vai escutar o japonês no caminho até o trabalho, no caminho até a faculdade, seja no carro, seja no metrô, seja no ônibus, seja andando a pé, né? Você coloca os textos com áudio no seu celular e escuta enquanto faz outras atividades, enquanto limpa a casa, enquanto faz exercício, enfim, existem inúmeras atividades que a gente faz que são muito mais mecânicas e nosso ouvido fica livre e a gente pode usar isso para absorver o conteúdo em japonês que a gente estudou. Textos com áudio também te fazem absorver a pronúncia correta do japonês. Afinal, para um texto com áudio ser bom, o importante é que ele seja gravado por nativos, né? Que é o que a gente busca oferecer, sempre gravados por nativos, ok? Aqui eu tenho um exemplo de um diálogo. São apenas 4 linhas de um diálogo um pouquinho mais intermediário, né? Esse diálogo ele é do Nihongo Plus, que é uma parte da nossa plataforma. Ele é bem completo, ele é longo, mas só para você ver um pouco a dinâmica da conversa, né? Fiquei sabendo pelo Suzuki, ele disse que você tá mal ontem. Aí o outro diz, verdade, saí por uma caminhada no parque ontem. Apesar de estar um dia muito quente, eu acabei saindo sem levar nada que protegesse do sol. E ainda por cima já passava das 10 horas da manhã. Enfim, uma conversa do dia a dia que 2 amigos teriam, 2 pessoas teriam. E durante esse processo, claro que isso antes é explicado para você linha por linha, palavra por palavra. Você aprende as estruturas que estão aqui, as palavras que estão aqui. E aí quando você escutar isso e absorver, você vai estar praticamente pronto para repetir frases muito parecidas, né? E viver situações parecidas, né? Imagina a quantidade de vocabulário que você aprende absorvendo diálogos como esse. Como eu disse, ele é um pouco mais intermediário, então você chega aqui antes vindo com diálogos mais fáceis e mais simples, e eles vão dando um passo de cada vez até chegar a esse ponto, inclusive chegar a um ponto mais avançado do que isso, ok? Eu preparei e condensei todos esses elementos em uma plataforma exclusiva de aprendizagem online, para você atingir um nível avançado de japonês, tendo tudo isso que eu falei, os textos com áudio, a repetição espaçada, as aulas, o material didático, todas as explicações, e você poder simplesmente não ter que se preocupar onde eu vou aprender, onde eu vou absorver, onde eu vou encontrar isso, onde eu vou encontrar aquilo. Você simplesmente segue a linha do tempo que a gente oferece para você e você vai atingir um nível avançado de japonês. Sempre as coisas avançando de forma bem gradativa.
Na plataforma do programa Japonês Online, você vai ter tudo o que precisa para aprender japonês. Simples assim, você tem tudo o que você precisa dentro da plataforma até você atingir um nível bem satisfatório, onde você tem bastante confiança no seu japonês. A gente tira 100% das suas dúvidas, a gente te destrava e nós te damos o caminho. Ou seja, não existe a possibilidade de você ficar perdido ou de você não entender, né? Claro, você pode não entender, mas você vai ter para quem pedir ajuda. A gente tira 100% das suas dúvidas e vai até as últimas consequências para resolver aquilo que está te travando e você continuar aprendendo. Então eu falei lá atrás que uma coisa com certeza você vai ter são dúvidas. Não tem como aprender japonês sem ter dúvidas. Quanto mais rápido você resolver essa dúvida, né, e quanto mais detalhes você ter na resposta dessa dúvida, mais você vai continuar caminhando e mais você vai ficar motivado para continuar aprendendo. Já perdi a conta de quanta gente eu já vi relatando que eu estava aprendendo japonês, aí eu cheguei num ponto, eu não entendi tal coisa e aí eu acabei desistindo porque eu desanimei. Acontece. Então, se você tiver como tirar 100% das suas dúvidas, isso é muito melhor para você. A plataforma é como uma academia de língua japonesa. O que eu quero dizer como uma academia, né? Numa academia você tem várias atividades acontecendo e você vai nas atividades que você quer, que são de seu interesse, e ao mesmo tempo existe um programa que você deve seguir, né? E eu vou explicar mais ou menos para você como que funciona esse esquema. A gente vai ter um curso principal, um ciclo principal, que é o caminho, a linha do tempo que você tem que seguir assim que você ingressar na plataforma. Durante esse curso principal, você vai aprender o japonês essencial para o dia a dia, que é aquele mínimo que você precisa saber para ir para o Japão e perguntar a localização das coisas, fazer compras, pegar trem, pegar metrô, perguntar informação de algum produto, informação da localização de alguma coisa, fazer check-in num hotel, né, que é o mínimo que você precisa para ir para o Japão. Você vai aprender todas as estruturas do japonês que são usadas numa comunicação básica. E nesse ciclo você vai ter 36 textos com áudio do cotidiano, né? Citei aqui o exemplo dos textos com áudio, só nesse período aqui você vai ter 36. Ah, mas não é muita coisa 36? Só que os primeiros eles são bem curtinhos e eles vão crescendo em tamanho e complexidade à medida que de um para o outro a gente acrescenta algumas coisas novas, né? E o aprendizado ele é gradativo. Isso está dividido em 16 tópicos, que são densos, mas também são gradativos. Você sempre aprende uma coisa de cada vez. Quando eu falo 16 tópicos, isso significa que o mínimo de tempo possível para você cumprir o curso principal são 16 semanas. 16 semanas dá mais ou menos 4 meses, né? Tem mês de 5 semanas, tem mês de 3 semanas e meia, mas 16 semanas dá mais ou menos 4 meses. Não é todo mundo que consegue fazer um por semana e não precisa, tá? Você tem 3 anos para concluir tudo, então você não precisa fazer um por semana. Se você quiser seguir, você pode, mas não é obrigatório, ok? 16 semanas é o mínimo possível para você terminar essa etapa do curso principal. Quando você terminar ela, você vai ter esse japonês essencial para o dia a dia, o mínimo que você precisa para ir para o Japão, estruturas básicas de comunicação. Para quem conhece o exame de proficiência em língua japonesa, o conteúdo ensinado aqui ele é equivalente a mais ou menos o N5, que é o mais básico de todos, e parte do N4, que é o segundo mais básico, ok? Dentro desse curso principal. Para quem está vendo aqueles intercâmbios para o Japão, que precisa de 150 horas e tudo mais, esse programa, esse curso principal já supre isso, ok? Com algumas outras atividades que a gente pode te passar. Depois de concluir o curso principal, você vai para o módulo do Nihongo Plus, tá? Nihongo Plus, Plus significa mais, justamente porque você vai aprender mais japonês. Você vai aprender o japonês para aquelas conversas mais detalhadas, onde você fala de sentimentos, você descreve situações, né? Aquele diálogo que eu te mostrei é de Nihongo Plus. Ele é para você entender e consumir conteúdo em japonês. Com o conteúdo do Nihongo Plus, você vai começar a
realmente começar a poder ler mangás em japonês, vai entender parte do que você assiste em japonês, você vai começar a se preparar, você vai ter um nível de conhecimento para você consumir coisas em japonês, né? A gente tem estruturas intermediárias e avançadas. A gente vai ter 12 diálogos com áudio, que é menos do que o curso principal, só que eles são mais longos, né? São mais aprofundados. Então, apesar de ser 12, eles valem mais do que os 36 do outro em termos de profundidade, né? E ele é formado por 12 tópicos. Então, novamente, o mínimo de tempo para você fazer o Nihongo Plus são 3 semanas, né? Então, 12 tópicos, 1 por semana, 12 semanas. Eu falei 4 semanas. 3 meses, né? 12 tópicos. Se você fizer 1 por semana, você termina ele em 12 semanas, que dá mais ou menos 3 meses. Não é todo mundo que consegue fazer isso e não precisa. Você pode fazer um a cada 2 semanas, né? O importante é a qualidade, ok? Depois do Nihongo Plus, você vai para o Nihongo Master. Nihongo significa língua japonesa, caso você não saiba, tá? E Master é de mestre, né? Então você vai realmente desenvolver aqui um japonês proficiente para você usar o japonês no seu trabalho, na sua vida acadêmica. Se você vai um dia fazer uma faculdade ou uma pós-graduação no Japão, o que o Nihongo Master te ensina te deixa preparado para isso. Se você precisar trabalhar em japonês, o Nihongo Master vai te dar toda aquela base de conhecimento e entendimento para usar o japonês no seu trabalho. Você vai aprender estruturas e vocabulário avançado. Para quem conhece o exame de proficiência em língua japonesa, o Nihongo Master aborda conteúdo entre N2 e N1, que são os 2 níveis mais avançados, tá? Não significa que é um preparativo para as provas, tá? Mas a equivalência de complexidade do vocabulário e das estruturas existe, né? E aí, se você quiser prestar o exame de proficiência, você já tem aquela base de conhecimento para aí você aprender como funcionam as questões, fazer um preparatório através de um material e conseguir passar, ok? Ele também tem 12 diálogos aprofundados e também é formado por 12 tópicos. Novamente, o tempo mínimo para você fazer ele são 12 semanas, mas aí eu já digo que é muito improvável que você faça ele em 12 semanas e nem precisa, né? O importante é você aprender com qualidade dentro do seu ritmo e você aprender todo esse conteúdo. Essas são as linhas principais que vai ter dentro da plataforma do programa japonês online para você seguir. Em paralelo a isso, ou para você fazer depois que você acabar essa linha, essas linhas temporais, a gente tem as atividades de academia, que são aquelas atividades que acontecem e não necessariamente depende de qual parte você tá, elas não fazem parte do cronograma principal. Por exemplo, módulos extras. A gente está toda semana realizando aulas que são gravadas, editadas e montadas e criado um material didático para virar módulos extras. Por exemplo, vocabulário temático. Então são aulas, sempre palavras relacionadas à saúde, palavras relacionadas à tecnologia, né? Palavras relacionadas a determinado tema, né? Vocabulário temático. Keigo, que é a linguagem formal e honorífica. Linguagem informal, a gente cria módulos extras sobre isso. Pronúncia, a gente está justamente agora realizando as aulas de um módulo extra focado em pronúncia. A gente semanalmente faz plantões de dúvidas, onde você, junto com um grupo pequeno online, pode tirar dúvidas no 1 a 1, né? Falando, escutando ali. Tá? Lembrando que todas as suas dúvidas são tiradas independente do plantão de dúvidas. Você manda a sua dúvida a hora que você quiser, em até um dia útil a gente responde a sua dúvida de japonês. Mas se você quer tirar a dúvida já assim, conversando, né, direto ao ponto, é só você participar do plantão de dúvidas. A gente faz encontros online para praticar conversação e oratória, isso quando você está um pouquinho mais intermediário ou avançado e se sentir confiante para isso. Se você não se sentir confiante, você pode só escutar o pessoal conversando. A gente cria atividades constantemente novas e o objetivo dessas atividades de academia é a gente cobrir todas as lacunas da língua japonesa. Então qualquer coisa, no programa japonês online eu vou aprender o japonês informal? Vai, porque a gente está montando um módulo extra através das aulas ao vivo semanais. Vou aprender o vocabulário de não sei o quê?
Cedo ou tarde vai, porque a gente está fazendo aulas semanalmente e compilando material para trabalhar isso. Então, toda semana estão acontecendo várias aulas, várias coisas, justamente para a gente cobrir absolutamente todas as lacunas da língua japonesa. E você pode fazer essas atividades, tanto em paralelo à linha do tempo principal que eu falei, quanto depois que você acabar, você tem conteúdo aí o tempo inteiro para você continuar aprendendo. Por isso que eu disse que a plataforma é tudo para você aprender japonês, ok? A gente vai abrir as matrículas no dia 14 de janeiro às 7 horas da manhã, né? A gente tá com mais de 7 mil pessoas no nosso grupo do Facebook, estão com quase 30 mil visualizações nas aulas, nessas aulas do Intensivão. Então tem realmente muita gente acompanhando. Eu recomendo que para você conseguir uma vaga, você faça sua matrícula o mais rápido possível, ok? Eu não sei exatamente quantos dias vão ficar abertos. Normalmente entre 5, já teve vez que fechou em 2, já teve vez que fechou em 7. Nunca mais do que uma semana, mas recomendo você fazer sua matrícula o mais rápido possível. Você deve estar com dúvidas do tipo, como são formas de pagamento, qual que é o valor do investimento, né? Coisas desse tipo. Eu vou falar tudo isso para você no dia das matrículas. Vai ter um vídeo completo como esse, dando todos os detalhes técnicos, todos os detalhes comerciais sobre o programa, mais detalhes sobre esses módulos, né? E aí nele você vai ficar sabendo. Por enquanto, eu quero que você entenda como que funciona a plataforma e eu quero focar também em terminar essas aulas do Intensivão. A gente tem um e-mail aqui da nossa equipe, contato@programajaponesonline.com.br, que você já pode entrar em contato para tirar as suas dúvidas. O Programa Japonês Online, obviamente, não é um curso barato, uma plataforma barata. A gente tem toda uma equipe que trabalha aqui de professores japoneses que fazem revisão, fazem gravação dos áudios, né? Tem toda uma estrutura para fazer isso acontecer. A gente tem uma plataforma própria, né? A gente tem então uma equipe de tecnologia que cuida dessa plataforma. Então, obviamente, o investimento não é um valor baixíssimo, né? É uma coisa que condiz com o valor que aprender japonês vai trazer para você. E no longo prazo, isso tem um retorno, né? Para mim, teve tudo que eu investi aprendendo japonês, não me arrependo nem um pouco, porque isso retorna para mim hoje, tanto na questão financeira, né? Trabalhando com isso, quanto na satisfação pessoal. Então, é um investimento em você, né? Você tá, com certeza, não é um investimento num celular que daqui 2 anos vai ficar ultrapassado, né? Conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Então, eu espero você no dia 14 e a gente tem uma outra aula aqui também do Intensivão, logo após essa. Espero você nela. Você pode ir direto para ela agora. Tchau, tchau.